Um monstro entre os homens, um demônio entre os reis. Lá por volta do século XV, nos confins sombrios dos Balcãs, nasceria Vlad III. Vlad III foi criado pelo Império Otomano e a sua infância foi marcada por violências e abusos. E isso foi determinante, porque o mesmo se tornaria mais tarde um guerreiro cruel, habilidoso e sem nenhum senso de remorso ou piedade. Mais tarde, ele se tornou o rei da Valáquia, mas não ficou conhecido nos livros de história por o rei da Valáquia, mas sim por um apelido que os seus inimigos lhe deram. Ele está escrito nas histórias como Vlad o Empalador. Anos mais tarde, o Império Otomano, o mesmo império que o criou, se tornaria o principal rival de Vlad III. E quando o sultão, o líder do Império Otomano, Maomé II, decidiu que Vlad III deveria morrer, então o próprio sultão marchou juntamente com seu exército em direção à Valáquia. Entretanto, quando chegaram à cidade de Targovitsa, na Valáquia, tiveram a maior surpresa de suas vidas. Eles não encontraram nenhum exército, não encontraram nenhuma forma de resistência. Em vez disso, encontraram a cena do terror, uma entrada para o inferno. Encontraram um campo com mais de 20.000 otomanos empalados. Alguns deles ainda estavam vivos. Milhares de corpos empalados forravam o horizonte como árvores de carne e osso. Por sua vez, o cheiro era nauseante. Era uma mistura pútrida de sangue coagulado, órgãos rompidos, fezes e entranhas expostas ao sol. O campo inteiro fedia a morte. Os soldados otomanos estavam acostumados com a vitória, estavam acostumados a eles serem o selvagem. Eles nunca haviam batido de frente com alguém tão monstruoso quanto o próprio Vlad. E isso fez com que muitos se desesperassem. Não foram poucos os soldados que choraram ou que então vomitaram. Aquilo era o auge da dor e da agonia. Algumas vítimas balbuciavam, tremiam, rezavam, imploravam a morte ao seu Deus para que os socorressem. Alguns mortos tiveram um destino trágico e cruel de terem o seu ventre arrebentado por essas estacas. Muitos deles tinham as suas tripas saindo de seu ventre como se fossem serpentes viçosas. O sangue, por sua vez, empapava a terra, a tornando pegajosa e difícil de caminhar. Agora, até mesmo o grande Maomé II, o líder forte do Império Otomano, o homem responsável por derrubar a Constantinopla, o homem mais poderoso de seu tempo, entrou em pânico e disse publicamente a seus homens que talvez eles não fossem capazes de parar o monstro da Valáquia. No vídeo de hoje, vocês conhecerão a história brutal e sanguinária e apagada de Vlad III, um dos líderes militares, um dos reis mais apagados e esquecidos de todo o tempo, mas que também se destaca por ter sido um dos homens mais cruéis que já viveu nessa terra. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Aaron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. No vídeo de hoje, nós iremos contar a história de Vlad III, mais conhecido como Vlad o Empalador. Eu acredito sinceramente que muitos de vocês não conheçam Vlad III, tampouco o conheçam como Vlad o Empalador. Mas quer saber? Eu sei que você conhece o vampiro mais famoso do cinema, o Drácula. Seu castelo, por sua vez, erguido sob as brumas, sob o nevoeiro da Transilvânia, é capaz de encantar até mesmo o mais rico e impressionar e seduzir até mesmo o mais cético. O romance Drácula foi publicado pelo escritor irlandês Bram Stoker em 1897 e é do tipo romance gótico. O personagem e a sua história sobreviveu por exatos 128 anos até agora e não dá nenhum indício de que está prestes a morrer. Muito pelo contrário.
Mas por que raios eu estou falando de Drácula? Eu não deveria estar falando de Vlad III? Então, e na prática ainda estou. Eu estou falando de Drácula no vídeo do Vlad porque o Bram Stoker se inspirou na história e na persona de Vlad III para criar o vampiro mais famoso do mundo. A diferença aqui é que Drácula sobreviveu muito bem e está mais do que vivo no imaginário popular. Ele é retratado em todos os cantos do cinema, das animações, das histórias, está presente em livros, HQs, quadrinhos, jornais, tudo. Mas Vlad não. Então vamos recontar a sua história. Mas antes, é claro, eu vou pedir para que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, comenta aí embaixo se curtiu, certo? E vamos começar. Vlad III, Vlad Tepes, Vlad Dracula ou Vlad Dracul, mais conhecido como Vlad Empalador, foi um dos reis da Valáquia. E o que raios é Valáquia? Isso foi um país? Então, é difícil explicar, é complexo, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês. A Valáquia era um principado autônomo que ficava ali perto dos Balcãs, muito próximo à região da Transilvânia, muito próximo à Hungria, muito próximo à Moldávia. A Valáquia, por sua vez, era um território que tinha um próprio governo, era governado por um príncipe, que na época eram os chamados voivodas. A Valáquia fazia parte das chamadas terras romenas. E que terras eram essas? Era a Valáquia, a Moldávia e a Transilvânia. E num futuro um pouco distante, essas três terras se juntariam lá por volta de 1800 para formar o país que hoje nós conhecemos por Romênia. Contudo, um principado não é exatamente um país. Ela era, sim, um território que era quase independente, ela tinha o seu próprio povo, as suas próprias leis, a sua própria cultura, ela tinha tudo para ser um país independente, mas não era. Na prática, ela era controlada por uma outra potência, na época, o Reino da Hungria. Por outro lado, ela não era uma simples província da Hungria, porque tinha um povo completamente diferente dos húngaros. Basicamente, os valaquianos queriam continuar existindo porque eram diferentes dos húngaros, e os húngaros também não queriam se misturar muito com a Valáquia. Mas para os valaquianos continuarem a existir, era necessário abaixar a cabeça para aquela potência. Eu costumo chamar isso de Estado refém, mas na história isso é chamado de Estado vassalo ou Estado submisso. E sim, gente, tinha que fazer dessa forma. Do contrário, os húngaros invadiriam a Valáquia e acabariam com tudo. Só para constar, a Valáquia nesse tempo era um território muito pequeno, muito frágil economicamente e mais frágil ainda militarmente, sobretudo se compararmos às potências que a rodeava. Vlad III nasceu por volta de 1431, na cidade de Sighisoara. Nasceu na Transilvânia, que hoje faz parte sim da Romênia, e hoje o próprio Vlad III é visto como romeno, mas na época a Transilvânia era um território húngaro, ou seja, por nacionalidade, Vlad III era húngaro. Só que nem o Vlad, nem os húngaros e nem o rei da Hungria o via como um húngaro. Eles viam ele como um valaquiano, pois a sua família era da Valáquia. E que família! Isso porque a família de Vlad III já havia governado a Valáquia por gerações e continuava tentando governar. Ou seja, esse é um caso muito curioso de um príncipe que mais tarde se tornará um rei, mas que não governará o país do qual ele nasceu. Vai governar o país de que a sua família nasceu. Quando Vlad III nasceu, o seu pai Vlad II não era o rei da Valáquia. Ele só era um nobre muito influente, de família monarca, de família real, mas ainda assim um nobre que cobiçava muito o trono da família valaquiana. A identidade da mãe de Vlad III não é exatamente um consenso entre os historiadores. A maioria deles acreditam que ela foi uma princesa da nobreza moldávia, possivelmente Kniazna da Moldávia, filha ou, no mínimo, parente próximo do príncipe Alexandru cel Bun, o Bom. Vamos definir rapidamente quem são os inimigos do Estado da Valáquia, ok? Os húngaros, como eu acabei de falar, e o Império Otomano.
Vocês vão ver que em boa parte dessa história, a Valáquia vai ser um estado refém. Ela vai ter que obedecer ou à Hungria ou então ao Império Otomano. E tudo isso tentando existir, tentando mediar relações. Porque embora essas duas potências quisessem dominar a Valáquia, essas duas potências eram rivais umas das outras. O que na prática vai fazer com que a Valáquia seja um péssimo lugar para se viver, exatamente por conta das constantes tensões que essas potências tinham. Mas vamos dar uma pausa na história de Vlad III e vamos contar um pouco da história da família. Micéia, também chamado de Micéia o Velho, era o avô de Vlad III e o mesmo governou a Valáquia, assim, de um jeito admirável, porque na época era muito difícil manter um estado como a Valáquia se ela era rodeada de potências tão ameaçadoras. Ele governou a Valáquia por 32 anos e governou de forma, assim, exemplar. Foi realmente um líder que conseguiu resistir às pressões e que conseguiu lutar em muitas guerras pela independência de seu país. Entretanto, o mesmo era só um ser humano e estava fadado ao tempo, condicionado ao destino trágico da morte. Quando ele morreu, diversos homens de sua família tomaram o trono da Valáquia, tentaram governar e fracassaram miseravelmente. E isso fez com que a política do país se enfraquecesse e a soberania da Valáquia fosse mais do que questionada. Vamos avançar um pouquinho no tempo. Quem governou a Valáquia por um bom tempo foi um cara chamado Alexandro I Aldean, irmão mais velho de Vlad II e apoiado pelos otomanos. Só que lá em 1408, o rei Sigismundo de Luxemburgo, que por sua vez era o rei da Hungria, acabou criando uma forma de unir os estados cristãos da Europa, sobretudo dos Balcãs. Esta era a chamada Ordem do Dragão. A Ordem do Dragão era como se fosse uma organização militar cristã. O objetivo deles era lutar contra todo e qualquer povo não cristão na Europa, sobretudo os otomanos. Na época, a Valáquia era cristã do tipo ortodoxa, e nessa época o catolicismo já começava a crescer, mas agora era tempo de união, porque nenhum dos reinos cristãos queria que o Império Otomano, que por sua vez era islâmico, continuasse a crescer. Mas quem disse que isso importou? Os turcos otomanos não estavam nem aí, eles continuavam a conquistar boa parte da Europa, assim como parte do Oriente. O símbolo da Ordem do Dragão era um dragão e uma cruz. E é até irônico da gente pensar nisso, né? Porque se a gente abrir a Bíblia hoje, né, que é o livro máximo dos cristãos, é o grande livro, certo, da religião, nós vamos ver apenas uma única menção de dragão e ela não é uma coisa boa. Basicamente, se eu não me engano, em Apocalipse, versículo 12, tem uma menção de um dragão vermelho, que é a imagem que o próprio Satanás, o próprio diabo toma para aterrorizar as pessoas. Ou seja, é um pouco contraditório, né? Mas enfim, vamos continuar. E lá por volta de 1431, o rei Sigismundo queria que o governante da Valáquia, o Alexandre I, saísse, e por isso ele precisava encontrar um novo aliado. Ele escolheu Vlad II. Em 1431, ele nomeou Vlad II como um dos principais membros da Ordem do Dragão. E Vlad II, por sua vez, tinha tanto orgulho em fazer parte daquela ordem que o mesmo adicionou um sobrenome à família, um sobrenome em referência a essa ordem. No caso, a palavra Dracul, que significaria algo como dragão. Então, por todos ali, ele seria conhecido como Vlad II, o Dragão. Futuramente, o Vlad III, o protagonista da nossa história que ainda nem nasceu, pegaria esse nome e mudaria ele, e ao invés de ser Dracul, seria algo como Dracúlia, ou seja, filho do dragão. Mas uma curiosidade muito engraçada sobre isso é que alguns povos dos Balcãs não entendiam a palavra Dracul como dragão, e sim como diabo. Ou seja, para muitos reinos dos Balcãs, seria Vlad II o diabo e Vlad III, o filho do diabo. Olha só que absurdo. É muito importante e vamos destacar aqui. Para os reinos cristãos, como a Hungria, era pessoal. Eles não apenas não gostavam do Império Otomano, mas pareciam cultuar um pouco de raiva deles. Exatamente por serem partes de uma outra religião, que os cristãos na época via como se fosse uma blasfêmia a Deus. Para os cristãos era pessoal. E para os otomanos?
Para os otomanos era só política, ok? Eles passariam a ver isso como um conflito religioso depois que a Ordem do Dragão fosse criada. Antes disso, eles só viam os cristãos como cidadãos de segunda classe por acreditarem em um Deus que eles considerassem falso. Mas agora, a briga ia ficar muito pior, porque além de política, terras, influência e poder, também seria sobre religião. Lá por volta de 1436, Vlad II, com o apoio dos húngaros, depôs Alexandre I Aldeã e assumiu o trono da Valáquia. Agora Vlad II é o rei da Valáquia, mas os tempos não são de paz. Isso porque lá por volta de 1442, o Império Otomano invade a Transilvânia, invade território húngaro, e os húngaros ficam desesperados, mas lutam com muita força e acabam expulsando os turcos otomanos da Transilvânia. Entretanto, essa foi uma briga muito difícil para os húngaros travarem, e eles se sentiram traídos pelos valaquianos que consideravam aliados. Por quê? Porque os valaquianos ficaram neutros, eles não tomaram partido. O Vlad II assumiu que a melhor posição política que ele poderia ter naquele momento era a neutralidade, porque qualquer potência que ele pudesse apoiar, bom, a outra poderia aniquilar ele depois da guerra. Infelizmente, essa neutralidade custou muito caro e iria se provar ainda mais cara num futuro não tão distante. Em 1442, Vlad II seria deposto, tirado do poder por um regente e um dos militares mais importantes da Hungria na época. Seu nome era János Hunyadi, também conhecido como John Hunyadi, juntamente com a nobreza húngara e os boiardos, a elite valaquiana, que juntos estavam descontentes com o governo de Vlad II. John Hunyadi via Vlad II como um incompetente e um traidor. No lugar de Vlad II, colocariam um homem chamado Basarab II, da família Daneste, rivais dos Draculesti, os rivais da família de Vlad. E Vlad II desiste? Chora? Se desespera? Não. Ele vai procurar apoio do outro lado. Ele vai até o Sultão Murad II, o líder do Império Otomano, e basicamente pede ajuda. Ele fala: por favor, eu preciso de ajuda para recuperar o meu trono. O sultão aceita. Mais tarde, Vlad II com seu exército, mais um monte de homens do Império Otomano, retomam o poder, tiram o tal Basarab II do poder e Vlad II assume mais uma vez a liderança de seu país. E isso foi de graça? É claro que não. Nunca é de graça. Não era naquele tempo e não seria hoje. Para que tudo isso fosse feito, tinha que ter um grande custo. E que custo era esse? Já naquele tempo, os valaquianos já pagavam um imposto para impedir que os otomanos invadissem suas terras e matassem todo mundo. Só que agora os termos desse acordo ficaram ainda piores para a Valáquia. E que termos eram esses? Agora, a Valáquia vai ter que pagar ainda mais dinheiro para o Império Otomano, vai ter que ajudar com comida, certo? Com grãos, com cevada, milho, com tudo que eles puderem para sustentar o exército colossal que os otomanos tinham na época. E terceiro e pior, eles terão que aceitar o sistema Devshirme. Eu acho que é assim que se fala. E o que é isso? Bom, isso aqui por si só é brutal. Vocês vão achar bizarro. Eu, pelo menos, achei a primeira vez que li essa história. O sistema Devshirme, por sua vez, era um sistema que visava recrutar crianças e jovens cristãos para serem transformados em soldados otomanos. Sim, era basicamente isso. Então, se o governo valaquiano aceitasse, e teria que aceitar, e aceitou no final, os otomanos chegarem até lá, pegarem o seu filho e falar: agora ele vai servir na nossa guerra. E dane-se, se você que é pai ou mãe não quiser, ok? Já era. Criança ou jovem seria tirada de sua família, provavelmente nunca mais iria ver a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, ok? Jamais voltaria para sua casa e seria mandada para a capital do Império Otomano, na época a cidade de Edirne. E lá seria educado e receberia formação militar e formação ideológica e política, mas sobretudo formação religiosa. Sim, aqueles jovens que inicialmente eram cristãos seriam obrigados a ser islamificados, quisessem eles ou não. E se eles se recusassem? Aí o pau ia cantar, viu? Porque quem se recusava era preso, torturado, até aceitar ser islamificado. E se não aceitasse, morreria. E morreria de jeitos horríveis.
Na época, os otomanos tinham um método brutal chamado empalamento, que consistia em fincar uma pessoa numa estaca, até que a estaca, que começou entrando pelo ânus, pelo ventre ou pela vagina, saísse pela boca, ok? Esse era o método de punição. E é aqui que fica ruim para o Vlad II, pois até mesmo os seus filhos vão ter que passar por esse sistema de recrutamento. E seus filhos eram quem? Vlad III, que tinha apenas 11 anos de idade, e o seu irmão Radu. Ambos iriam para a cidade de Edirne. Só que o sultão otomano Murad II quis que os dois filhos legítimos de Vlad fossem para esse sistema, porque na prática era uma forma de garantir a lealdade de Vlad II. Era como colocar uma coleira em seu pescoço e dizer: se você nos trair, nós matamos os seus filhos e a sua dinastia acaba. E depois você também acaba. E como foi para eles? Bom, para o Radu, também chamado de Radu o Belo, que era irmão de Vlad, foi mais tranquilo. O mesmo era visto como uma criança, era cooperativo, vamos dizer assim. Ele era o tipo que, fazia o que pedia. Tinha que ser feito dessa forma? Vou fazer. É desse jeito? É desse jeito? Pá. Dizem que o mesmo se islamificou e fez isso até que bem rápido, sem muita resistência. Então, para os otomanos, aquilo era um ótimo ganho. E Vlad III? Vlad III, por sua vez, gente, é um símbolo da extrema-direita romena até os dias de hoje por conta do que eu vou falar agora. Porque o mesmo não se islamificou. Ele falou: eu não vou fazer parte disso, eu não vou ser islamificado. E, de fato, não foi. Mas sofreu pra caralho, sofreu muito. Foi preso, torturado, dizem que o mesmo foi espancado de diversas formas. Sério, dizem que ele sofreu muito, mas muito, muito mesmo. Vlad III odiou cada centímetro, cada aspecto dos otomanos, ok? Ele odiaria os otomanos por conta de sua criação violenta e brutal. E dizem que foi nesse momento que o mesmo deixou de ser um ser humano comum para se transformar num homem tão cruel. Por outro lado, os dois aprenderam exatamente como era ser um turco otomano. Aprenderam a língua, a cultura, a religião, as táticas de batalha, que mais tarde vocês vão entender como isso faria diferença. O Vlad II não queria que isso acontecesse, ok? Ele não queria porque o mesmo, gente, era cristão, fazia parte da ordem cristã, certo? Não fazia o menor sentido terem seus filhos transformados em islâmicos, tão poucos que eles se tornassem guerreiros de outro império. Mas foi o preço a se pagar. Ele não queria, mas teve que ser feito. Por um lado, isso foi bom para o reino dele porque garantiu a paz com os otomanos. Por outro, seria um puta de um problema, porque os húngaros iriam odiar isso. Lá por volta de 1444, os húngaros precisaram de ajuda e apoio do rei da Valáquia, numa investida que eles fariam contra os otomanos. Mas o rei valaquiano, o Vlad II, disse não, basicamente por considerar toda a situação e falar: se eu te ajudar, eles matam os meus filhos. Aí os húngaros ficaram sabendo que os filhos do monarca valaquiano estavam com os otomanos, numa espécie de aliança política e militar que os dois reinos haviam feito. Agora os húngaros vão ficar pistolas com isso. Pensa pra você ver a cara de pau. Os caras tiraram o rei valaquiano do poder, ele entrou de outra forma e agora o rei valaquiano é um traidor, porque não quer ajudar a gente. Na época, um dos principais militares, gente, que também, se não me engano, era regente, era chamado de John Hunyadi, eu acho. E o mesmo via Vlad II não apenas como um traidor, mas como um homem indeciso e fraco. Não tinha a chance de continuar ali, ou não deveria. Vocês veem como é absurdo a relação aqui? Enquanto os húngaros tentaram fidelizar a aliança da Valáquia através da Ordem do Dragão, através da semelhança da religião que eles tinham, os otomanos adotaram uma postura mais agressiva e tomaram os filhos do rei como refém. Os otomanos acabariam vencendo, né? Em 1447, a nobreza húngara estava mais do que convencida de que Vlad II fazia jogo duplo, e que o mesmo estava muito mais alinhado, muito mais próximo dos otomanos do que com os húngaros. Ainda em 1447, o próprio John Hunyadi invade a Valáquia com seu exército húngaro. Capturam Vlad II e um de seus filhos, o Mircea II. Vlad II teria sido decapitado e enterrado na lama. Mircea II teria sido torturado até a morte. Há relatos de que ele tenha tido seus olhos queimados e de que tenha sido enterrado vivo.
Agora os húngaros colocariam um cara chamado Vladislau, que também pode ser chamado de Vladislav II, que era um rei que tinha vontades e uma ideologia mais alinhada com o rei da Hungria. E agora eu vou resumir bastante essa parte, porque senão eu não vou terminar nunca esse vídeo, ok? E vou resumir também porque, vamos ser sinceros, esse aqui é um vídeo sobre Vlad III e não sobre a história da Valáquia. O governo de Vladislau foi muito conturbado e ele acabaria perdendo o poder algum tempo mais tarde. Por quê? Porque Vlad III, que agora se tornava um homem e um guerreiro supostamente parecido com os otomanos, pede ajuda do Império para recuperar o trono, certo? O trono que era de seu pai, que foi assassinado por seus aliados. O Império Otomano diz sim, e agora Vlad vai lá e tira o Vladislau do poder. Só que, para o azar de Vlad, acaba não dando certo. Ele fica apenas 2 meses no poder e acaba tendo que sair depois. Acaba, na verdade, sendo obrigado pelos húngaros. Por quê? Porque, primeiro, o mesmo era muito inexperiente, era um ótimo guerreiro, mas não era um bom governante. 2. Os nobres e os boiardos meio que se aliaram com os húngaros e formaram um complô e acabaram tirando ele do poder. Agora, mais uma vez, entra o Vladislau II e vira mais uma vez o governo da Valáquia. E agora eu vou tentar resumir ainda mais. O Vladislau, gente, o Vladislau II, esse cara aí, né, que era aliado dos húngaros, assumiu uma política traiçoeira, uma política oportunista e traidora. Basicamente, esse cara ia fazer um monte de coisas para se manter no poder. E isso incluía trair os húngaros e ir para o lado dos otomanos. E depois, trair os otomanos e voltar para o lado dos húngaros. E depois fazer isso de novo. Ou seja, era uma bagunça. O cara fazia isso e essa política, obviamente, iria custar a sua cabeça. Por isso, em 1456, os húngaros iam mudar de lado. Eles iam se cansar de Vladislau II e iriam apoiar Vlad III. Iriam apoiar o filho do homem que eles matou, basicamente porque não confiam em Vladislav II, porque o mesmo já traiu eles uma vez. Agora, em 1456, Vlad luta contra o Vladislau II, basicamente participa de uma batalha sangrenta e Vlad III mata Vladislau II e vira pela segunda vez o governante da Valáquia. O Vlad III, obviamente, retoma relações de paz com a Hungria, certo? Com o povo que matou seu pai e ameaçou o trono da Valáquia várias vezes. E é curioso a gente pensar nisso, né? É muito curioso. Mas fazia mais sentido pro Vlad, porque embora os húngaros tenham matado o seu pai e ameaçado a sua família, ele odiava os otomanos por tudo que ele tinha sofrido. Os otomanos não fizeram nada. E por que os otomanos não fizeram nada? Primeiro de tudo e mais importante, Vlad III foi criado pelos otomanos. O sultão otomano da época acreditou que isso era a garantia de um aliado futuro, assim, que iria vir de um jeito ou de outro. 2. A Valáquia não era exatamente a prioridade. Na época, os otomanos estavam ocupados defendendo Belgrado, a Sérvia, de agressões húngaras. Então agora nós entramos num tempo assim muito diferente. Um tempo em que tanto a Hungria quanto o Império Otomano concordou em deixar o Vlad III ali, porque ambos o consideravam um aliado. E pausa aqui, ok? O Império Otomano agora mudaria assim de um jeito muito radical, pois ele cresceria muito, cresceria de um jeito assim absurdo, ameaçando outros impérios que eram gigantescos na época. Pois esse foi o tempo de um sultão chamado Maomé II, também chamado de Muhammad II. O mesmo foi considerado nos livros de história como Maomé o Conquistador. Este homem foi capaz de ceifar, de ser o carrasco do Império Bizantino, de acabar com os últimos vestígios do Império Romano Oriental, pois conquistaram a Constantinopla. E isso muda tudo porque o Império Otomano antes já tinha muita força. Agora, meu amigo, agora eles são assim quase os reis da terra. Ainda não são o maior império do mundo, porque haviam outros muito maiores, mas todos ficaram com medo deles, porque eles tinham um exército muito forte. O Vlad III preferia sim aliados melhores, mas ele tinha que ficar com os húngaros e tinha que aceitar os otomanos. Inicialmente, ele fez o que o seu pai fez em vida, que acabou não dando certo, mas fez mesmo assim. Adotou uma política de neutralidade. Basicamente, porque qualquer um que ele se opôsse, bom, iria dar merda pro reino dele, né?
Assim que Vlad III vira governante da Valáquia, ele acaba se tornando popular e querido pela população, pois ele fazia parte da família que realmente era visto como os verdadeiros monarcas da Valáquia. O mesmo era querido por boa parte da população valaquiana, mas o seu reinado não foi de muita paz não. Uma das primeiras medidas que Vlad III tomou na Valáquia foi encontrar, queimar e empalar com todos os nobres, com todos os boiardos, basicamente por conta do que eles fizeram com o pai dele, né, por terem traído a confiança do rei e entregado eles aos húngaros que o decapitaram, e segundo, por não terem apoiado Vlad III no seu primeiro governo, naquele que durou 2 meses. Um dos episódios mais marcantes disso foi um suposto jantar de Páscoa, em 1457, onde Vlad convidou todos os boiardos, todos os nobres e ricaços da Valáquia a um jantar de negócios. E eles foram lá, jantaram e no final da noite foram surpreendidos, pois a porta foi fechada, as janelas foram trancadas e soldados surgiram das sombras para matá-los. Dizem que Vlad continuou jantando enquanto aqueles nobres boiardos eram mortos de formas atrozes e horríveis. Muitos deles foram empalados, outros foram forçados a marcharem até que a exaustão os matasse. E agora ele vai usar tanto esses métodos de empalamento que ele aprendeu com os turcos otomanos, que ele vai começar a ser conhecido como Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador. E existe uma outra lenda, e essa daqui a gente tem que tratar bem como lenda porque a gente não tem certeza, de que o mesmo não gostava de moradores de rua e de mendigos, não gostava de quem não tinha trabalho. Na visão dele, eram todos vagabundos que tinham que morrer. Por isso, o mesmo supostamente teria pego todos os mendigos, todos os homens de rua e até mesmo os doentes que não tinham condições físicas ou mentais para trabalharem e deu um jantar a todos eles. E no final da noite, trancou o galpão, tacou fogo e viu todos eles queimarem. Na visão de Vlad, ele estava acabando com a miséria e com a vagabundice do reino. O governo de Vlad III foi o tipo mão de ferro, eu mando e o povo obedece. Simples assim. Inicialmente, acabou sendo bom por alguns aspectos, como por exemplo, seu governo metia tanto medo e terror nos criminosos que dizem que todo o crime desapareceu da Valáquia. Basicamente porque se fossem pegos, seriam empalados. Então os criminosos meio que haviam desaparecido. E isso havia favorecido a economia. Agora os artesãos e os comerciantes da Valáquia poderiam prosperar economicamente, já que não precisavam se preocupar com saques. E a agricultura também floresceu bem nesse tempo. No âmbito das leis, nós podemos dizer que elas eram muito agressivas e condenava à morte quase todo e qualquer tipo de crime. Não era incomum que Vlad mandasse empalar um ladrão, ou um assassino, ou um enganador, certo? Qualquer tipo de crime que ele visse, geralmente era punido dessa forma. E pior do que isso, às vezes ele mandava matar pessoas por crimes que não eram tão ruins assim. Como, por exemplo, se você fosse uma mulher e tivesse relações sexuais antes do casamento, você era morta. E se você fosse uma mulher e fosse acusada de adultério, você teria o mesmo destino. Uma das partes mais interessantes sobre essa história é sobre a parte que diz que ele metia tanto medo nos criminosos que a ordem estava perfeita, é que uma vez o mesmo teria feito uma espécie de teste para medir se os criminosos realmente tinham medo dele. Ele basicamente teria mandado seus homens colocarem um cálice na praça na cidade de Targovice e ficaria ali. Os soldados não iriam ficar ali, ok? Qualquer um poderia pegar e levar para casa. Ficou lá durante meses e ninguém se atreveu a pegar. Por outro lado, o seu governo acabaria fracassando na maior parte do seu reinado. Por quê? Porque as guerras que Vlad travaria acabariam destruindo boa parte do país dele. Sem falar que os impostos que ele teria que cobrar iriam aumentar de tempos em tempos para sustentar uma guerra perdida. O Vlad continua nessa situação, certo? Ele vai ali, pagando os otomanos, pagando os húngaros e o país acaba não prosperando, porque era muito dinheiro. Só que lá por volta de 1460, o Vlad bate no peito e fala:
dane-se os otomanos. Eu não vou mais pagar nenhum centavo para vocês, eu não vou dar mais comida a vocês e muito menos criança, ok? Há registros históricos que confirmam que Vlad III tinha um ódio mortal dos otomanos, sobretudo por conta desse sistema, desse devicirme que pegava crianças, ok? Uma curiosidade sobre esse sistema. Muitas dessas crianças iriam fazer parte de uma ala chamada Janizaros. E os Janizaros eram uma ala de elite formada por crianças e jovens que antes eram cristãs e agora eram islâmicas, ok? Em uma revolta surpreendente e uma traição inesperada, Vlad III mata e empala um batalhão inteiro de soldados otomanos no finalzinho de 1461. E isso, claro, se prova uma mensagem nítida e clara para o sultão Maomé II. Não vamos mais obedecer o Império Otomano e estamos prontos para a guerra. Estavam prontos? É claro que não. Se você comparar as forças que eles tinham, gente, coitado da Valáquia. Ela seria amassada e trucidada 1000 vezes antes que os otomanos perdessem força. E seria por esse motivo que Vlad III declararia sim uma guerra, mas ele não seria idiota o suficiente de travar uma guerra direta e aberta, ok? Não seria o poderoso exército otomano contra o frágil e pequeno exército da Valáquia. Não, seria aquilo que o Vlad chamava de táticas de guerrilha. E o que é uma guerrilha? Uma guerrilha, por sua vez, é uma guerra de não enfrentamento direto. É uma guerra que se baseia em armadilhas, emboscadas, espionagem e sabotagem. O único tipo de guerra que Vlad podia sustentar. O mesmo também se basearia muito nas táticas de terror, que eu ainda vou falar um pouquinho mais pra frente. Um tempo depois, o sultão Maomé II mandaria um emissário de paz, um homem chamado Hamza Apache. E esse Hamza Apache estava ali para entender o porquê o Vlad teria feito tudo aquilo e quais seriam seus termos de paz, supostamente anunciando que o Império não queria entrar em conflito com a Valáquia. Entretanto, esse Hamza Apache não era um emissário de paz, não era nenhum diplomata ou negociador de paz, na verdade era um assassino treinado, que tinha missões de levar Vlad para Constantinopla, vivo ou morto. E acabou dando tudo errado, porque o Vlad III descobriu, matou Hamza Apache e o empalou. Algumas semanas mais tarde, Vlad e os seus homens invadiriam e conquistariam a fortaleza de Giurgo. E como fizeram isso? Não é fácil conquistar uma fortaleza, não. Mas Vlad era inteligente, de um jeito que ameaçou o Império Otomano. Como Vlad já havia sido turco quando era criança, ele sabia exatamente como se portar, que língua falar, quais costumes ter, que roupa usar. Então ele encarnou o personagem. Ele, pessoalmente, junto com alguns de seus melhores homens, se vestiam de turcos e conquistavam fortalezas dessa forma. É um absurdo falar isso, mas dava certo. Eles realmente se passavam por turcos. E mais tarde, o próprio Vlad invadiria a Bulgária, que era território otomano, e saqueou tudo, gente. Matou uma galera e saqueou bastante. E isso já fez com que os otomanos ficassem com cada vez mais raiva da Valáquia. A principal característica que nós podemos dizer aqui que fez com que Bram Stoker se inspirasse em Vlad III para a criação de Drácula foi o fato de que na época haviam lendas e rumores de que Vlad III bebia o sangue de seus inimigos. E diziam que o mesmo fazia isso por acreditar que, ao fazer isso, ele estaria também ganhando a força de seus inimigos. Ou seja, quanto mais sangue ele tomasse, mais forte ficaria. Pelo menos, é claro, na cabeça do rei. Não sabemos se isso é verdade, só sabemos que é uma lenda. Só que era uma lenda muito forte, então ficou nos livros de história. E nessa época, gente, o Maomé II e os seus homens, eles estavam conquistando a Grécia, que foi basicamente um dos últimos pilares do Império Bizantino. Quando ele ficou sabendo que o Vlad estava avançando para o lado deles, estava basicamente invadindo a Bulgária e conquistando fortalezas ao redor da Valáquia, ele ficou irritado. E agora, o próprio sultão Maomé II, com o seu exército, iriam rumo à Valáquia. E o Vlad, obviamente, iria continuar fazendo aquilo que ele já fazia, as táticas de guerrilha, pois ele sabia que o exército otomano era muito maior. E detalhe, o exército otomano não estava vindo com toda a sua força não. Haviam ficado muitos homens para proteger o império, certo? Sobretudo nas regiões que foram invadidas por Vlad. Seria nesse tempo que o Vlad III ia colocar as suas famosas táticas de terror.
E que táticas de terror eram essas? Bom, eram táticas que fariam o inimigo tremer. Sempre que ele invadia algum local, cidade, país, vilarejo otomano, ele fazia questão de empalar milhares de civis. Fazia questão de incendiar plantações, de envenenar poços. Seu exército entrava e fazia uma chacina, uma brutalidade atrás da outra. Era o que nós chamamos de propaganda de guerra, certo? Propaganda de selvageria. É uma coisa do tipo, quanto mais selvagem você se mostrar, mais chances de ser respeitado você tem. Uma lógica muito parecida com o que as facções brasileiras têm, ou com o que os cartéis mexicanos usam, ou então os grupos terroristas do Oriente usam, certo? Quanto mais selvagem, mais respeito. Pelo menos na cabeça desse povo. E enquanto os soldados otomanos e o próprio sultão caminhavam em direção à Valáquia, aconteceu uma história assim, no mínimo engraçada. Mais uma vez, Vlad e seus homens iriam sair do modo valaquiano para se transformarem em turcos. Basicamente, eles iriam conseguir se infiltrar num acampamento noturno, onde por sua vez estavam vários soldados otomanos e o próprio sultão otomano, que era o principal alvo de Vlad. E eles entraram numa tenda, mataram um cara, chamaram muita atenção e tiveram que fugir. Acabaram fracassando porque não era o homem que eles queriam. A tenda do sultão era outra e, enfim, deu tudo errado. Só que essas táticas de batalha, de infiltrar e se parecer muito com o inimigo, foi algo que desestabilizou muito o exército otomano. Por quê? Porque os exércitos otomanos antes eram unidos e agora todos ficariam com uma pulga atrás da orelha, se perguntando se o homem que eles tinham ao lado era realmente otomano ou será que era um valaquiano disfarçado. Esse tipo de coisa desestabilizou bastante o exército. Mesmo assim, eles continuaram avançando. Terra geme farta de carne. O vermelho que se vê é um alarme. O céu se pinta de carmesim febril. O vento traz um lamento vil. Caminhos forrados de pranto e dor, marcas eternas de um rei sem amor. Das sombras ergue-se um monarca profano, com sangue nas mãos e olhar tirano. É o filho do dragão que esteve aqui. Para não morrer, decidi fugir. Lá estava ele, era o rei do horror, banhado em trevas, coroado em dor. É aço no ventre e um grito rasgado, o sangue escorre em seu corpo empalado. Lanças ao alto, corações ao frio, a morte floresce em solo sombrio. 1000 olhos vazios fitam o nada, num bosque de carne, num mar de espada. Vlad o saúda banhado em carmim, o medo é seu trono, a dor não tem fim. Este foi o tempo em que Vlad realmente ficou conhecido no mundo todo, não só naquela região, como Vlad o Terror, Vlad o Empalador, Vlad o Carniceiro, pois ele não parava de invadir territórios do Império Otomano e não parava de empalar pessoas. Seria agora um momento crucial, o auge da invadia de Vlad III. Os otomanos estavam próximos, estavam chegando basicamente na cidade de Targovitse e a cidade inteira foi isolada. Todos os civis que moravam ali foram tirados, tanto uma coisa foi deixada no lugar. Os homens estavam todos acostumados a serem eles os monstros da parada. Eles estavam acostumados com a selvageria. Eles não tinham a menor ideia de que seriam traumatizados por toda a sua vida. Quando os otomanos chegaram à cidade de Targovitse, eles encontraram um território com mais de 20.000 corpos otomanos empalados. A maioria deles eram otomanos porque era possível identificar as vestes, e a maioria eram soldados. Mas também, infelizmente, havia crianças e mulheres que provavelmente foram sequestrados ou mortos e levados para montar toda essa decoração infernal. Uma coisa muito interessante é que tudo isso foi armado. Muitos daqueles eram sim mortos recentes, mas outros eram pessoas que Vlad já havia matado há muito tempo. Outros ele acabou desenterrando só para empalar de novo, para montar toda essa cena diabólica. E aquilo, gente, foi perfeito. Foi perfeito porque foi a tática de terror. Os otomanos usavam os métodos de empalamento, mas gostavam de usar para traidores e inimigos especiais. Às vezes um rei, um grande general, eles não estavam acostumados a fazer isso com pessoas comuns. Quando eles chegam na cidade e se deparam com isso, gente,
o terror se instala, ok? O terror se instala de uma forma sublime, porque muitos desses homens acabavam vomitando, outros chorando de nervoso. O exército inteiro é desestabilizado. O próprio sultão Maomé II ficou enjoado, em que ele mesmo vomitou porque nunca tinha visto tanta selvageria numa cena só. E dizem que o mesmo acabou admitindo publicamente para seus homens que, mesmo que eles fossem fortes, talvez eles não fossem capazes de parar o Vlad. E como o Vlad empalava suas vítimas? Primeiramente, eles derrubavam uma árvore, tiravam todas as folhas e galhos, certo? Pegavam o tronco e afinavam ele o máximo possível em forma de estaca. Não poderia ser muito afiado porque senão mataria rapidamente. E sim, esse método não tinha a intenção de matar rapidamente, tinha a intenção de ser torturante. Se matasse rapidamente, era visto como um fracasso. 2. Esse tronco era lubrificado com alguma espécie de óleo. E 3. A vítima era escolhida, era amarrada a um monte de cordas, muitas vezes era despida e seria fincada naquela estaca, de um modo que não pudesse sair e nem se mover muito. E como era feita essa perfuração? Olha, geralmente, pelo menos no caso dos homens, a perfuração era no ânus, ok? Começava pelo ânus. Nas mulheres podia ser feito tanto pelo ânus quanto pela vagina. Mas em alguns poucos casos, a perfuração inicial poderia começar no ventre, no abdômen. E qual era a intenção? A intenção era ser o mais torturante possível. Aquilo, por sua vez, iria rasgar você de uma forma ou outra. Ia rasgar todos os seus órgãos internos, ok? Você morreria de tanta dor ou de tanto sangrar. E sairia por onde? Poderia sair por vários lugares. Geralmente, a estaca saía pela boca. Agora, voltando para a situação de Targovitz. Os homens ficaram em choque. Eles faziam isso de vez em quando. Não daquele jeito e não com civis. Aqueles corpos ficaram ali, gente, e ficaram apodrecendo no sol. E o calor do sol, gente, fazia com que a situação ficasse muito pior. Dizem que o cheiro era insuportável. Aquilo ali não era só uma tática de terror, era também um aviso do que esses homens poderiam ter que enfrentar se não abandonassem a guerra. Táticas de terror não são só capazes de fazer um exército recuar, é muitas vezes capaz de fazer com que guerras inteiras sejam perdidas, ou então evitar com que elas possam acontecer. Afinal de contas, homens que estão com medo são mais propensos a abandonarem posições, a descumprirem ordens, ou então se acovardarem e fazerem com que toda a guerra seja perdida. Mas o Maomé II sabia que era só questão de tempo até o dia em que ele pegasse Vlad. Mas ele precisava preparar o terreno, certo? O que seria feito depois que Vlad III fosse morto? Bom, precisaria de um novo rei. E para garantir que a família de Vlad não subisse ao poder de novo, e obviamente se fizessem isso seriam contra os otomanos, bom, ele começou a procurar um novo aliado. Encontrou rapidamente. Ele escolheu Radu, o irmão de Vlad III, que era um grande simpatizante dos otomanos. E para garantir que Radu tivesse chance de vencer Vlad numa guerra, ele basicamente lhes deu soldados otomanos. E para garantir a estabilidade de Radu no poder, ele se aliou aos nobres boiardos da Valáquia, os mesmos que tiveram a sua família queimada por Vlad no início do segundo governo dele. Sendo assim, Vlad III o Empalador perderia o trono da Valáquia para seu irmão Radu em 1462. No mesmíssimo ano, Vlad pede ajuda para outros reinos cristãos que ficam silenciados. Ninguém está com coragem para enfrentar os otomanos. O próprio Vlad se exila na Hungria e pede ajuda do governo para recuperar o trono. Mas o governo o prende. Na época, o rei da Hungria era um cara chamado Matias Corvino. E por que ele prendeu o Vlad? São 3 motivos que o levaram a fazer isso. Primeiro de tudo, os boiardos da Hungria, os homens ricos da Hungria, odiavam Vlad e pediram para que o rei o prendesse. 2. Havia um monte de mentiras que diziam que, na verdade, Vlad não estava lutando contra os otomanos, e sim estava ajudando os otomanos a entrar na Hungria. 3. Interesse político. Na época, o Vlad III era considerado o principal rei e defensor do cristianismo nos Balcãs. E o Matias Corvino não queria isso, ele queria assumir esse posto. Na época, a Hungria se tornou católica e ele queria agradar o Papa. E ter alguém como Vlad ali, que já tinha uma história de enfrentar o Império Otomano sozinho, gente, não era interessante.
A esposa de Vlad não conseguiu se salvar. Os otomanos chegaram muito próximo de pegá-la viva, mas a mesma cometeu suicídio se jogando de uma janela e batendo a cabeça lá embaixo. E o Vlad? Bom, o Vlad ficaria preso na Hungria por 12 anos. Mas depois o soltaram. Primeiro de tudo, os otomanos cresceram muito, mas muito mesmo. Eles cresceram a tal ponto que boa parte dos generais, pelo menos os mais habilidosos da Hungria, morreram, foram exterminados pelos otomanos. Com isso, a Hungria precisava de homens como Vlad, que odiasse os otomanos e que fosse um líder experiente. Pois, o Radu, o governante da Valáquia, era aliado otomano e não era interessante que a Valáquia estivesse sob as influências do Império Otomano. 3. Vlad provou a sua lealdade ao rei húngaro, deixando de ser cristão ortodoxo e agora se transformando em católico. Vlad III teria sido liberto por volta de 1475 e provar à realeza de que ele seria muito mais útil como um líder numa guerra do que como prisioneiro, já que o mesmo já havia lutado contra os otomanos no passado. Só para constar, nesse tempo o Radu não estava mais vivo. No final de 1476, Vlad III, apoiado pelo rei húngaro Matias Corvino, filho de John Hunyadi, declara guerra à Valáquia, que na época era governado por Bessarab III, e aos otomanos. O objetivo de Vlad III e dos húngaros é que Vlad III reconquiste o trono valaquiano. Infelizmente, ele perderia a guerra e morreria. Não se sabe exatamente como Vlad III morreu. Há quem sustente de que ele tenha sido morto por soldados otomanos, outros que sustentem que ele tenha sido traído por seus próprios homens. No final de tudo, o que podemos confirmar é que Vlad III morreria muito próximo a Bucareste, teria sido decapitado, sua cabeça seria cortada em vários pedaços e enviada ao sultão Maomé II, e seria exposta em público para que todos pudessem apreciar o novo troféu de guerra otomano. Mas, para os otomanos, aquilo também era um aviso do tipo: é isso que ocorre com quem se opõe ao Império Otomano. Colocaria um fim na história de um dos monarcas mais sanguinários que já existiu. Esse foi o homem que inspirou com que Bram Stoker criasse Drácula, ok? Eu espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado e que tenham entendido toda a relevância do voivoda da Valáquia, certo? Principalmente porque até os dias de hoje há muitas pessoas que amam a personalidade de Vlad III na Romênia. Muitos o consideram um herói. Mas se você curtiu, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso você me ajuda bastante. E esse foi o vídeo de hoje. Até mais, pessoal. Falou e fui!